Olá pessoal, a gente vai começar a nossa primeira live aqui pelo Instagram da Uniso, com uma convidada que é a professora Beatriz. A professora Beatriz vem falar para a gente sobre a ansiedade na quarentena, né? Que é um tema que as pessoas têm tido muitas questões relacionadas a isso, né? E eu acredito que com certeza está entrando. Queria dar as boas-vindas aí para todo mundo que está entrando. Oi, Bia, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem? Você, Então eu vou me apresentar, acho que tem alunos da universidade toda, pessoas de fora também. Então, eu sou a professora Silvia Labrunetti, eu sou a coordenadora do curso de Psicologia. E agora com essa demanda, né, que tem cada vez mais essa demanda psicológica que tem surgido cada vez mais com relação à pandemia, quarentena, acho que para a gente começar aí esse Instagram aí, essa live no Instagram da Uniso, sim, acho que nada melhor do que começar com o assunto da ansiedade, né? Então eu vou passar a palavra aí para a Bia, e a Bia vai falar um pouco sobre o que é a ansiedade, ela tem uma série de coisas aí para falar, ela é professora aqui da Uniso, docente, né, das disciplinas clínicas e específicas também do curso de psicologia e também psicóloga clínica, né? Então é isso, Bia, e conforme o pessoal for trazendo perguntas, a gente vai respondendo. tá bom. Obrigada, Sil. Boa noite para todo mundo. Eu sou Beatriz, então, como a Silvia apresentou, né? Sou docente do curso de psicologia e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da ansiedade, que acho que é algo bastante importante para a gente falar agora na quarentena, né? E queria deixar aí o espaço aberto para vocês colocarem, fazerem perguntas, né, aí nos comentários, e a gente vai tentando dar conta de responder as perguntas também. É, Vou começar, acho que explicando um pouquinho, né, o que é ansiedade, como que a gente identifica a ansiedade e pensar junto com vocês algumas possibilidades de lidar com isso nesse momento. Então, acho que a primeira coisa que é importante da gente pensar é que a ansiedade é uma emoção natural, né? E uma emoção, acho que esperada e importante para todos nós, seres humanos. Então, a gente precisa conseguir diferenciar, né, o que é uma ansiedade normal e esperada do que é um transtorno de ansiedade. Aí a gente já tem, né, uma diferença grande. Então, essa é uma emoção que a gente sente quando a gente está diante de alguma situação que sinaliza perigo. Então, foi importante, né, na história da nossa espécie a gente se sentir ansioso porque a gente consegue se proteger mais. Então, a gente pode se preparar para lutar ou para fugir quando a gente está diante de algum perigo aí que possa É, a ameaçar. ansiedade é uma coisa boa, né? Porque as pessoas sempre colocam como uma coisa ruim, mas ela é uma coisa boa, ela é ruim em excesso, né? Ela é ruim em excesso, mas ela é boa, né, em termos de Uhum. proteção, ela é importante, né? E até Legal. em ação, né? Ela nos movimenta de alguma forma. E daí, então, a ansiedade, esse é o primeiro ponto, né? A ansiedade, ela é importante, ela é natural. A gente costuma dizer assim, que saúde mental é uma questão de contexto, né? Então, acho que é importante a gente olhar para o contexto que a gente está agora para entender o que dessa ansiedade é ruim, né, exagerado e o que Uhum. está tranquilo e a gente consegue lidar. Então, agora, nesse momento da pandemia, a gente está diante, obviamente, de perigos reais, né? Uma coisa é a gente ficar muito ansioso quando tem que apresentar um trabalho na faculdade e ficar paralisado e não conseguir apresentar o trabalho. Então, a gente entende que ali não tem, a gente está correndo um risco de vida, né? Então, é uma ansiedade que é legal da gente enfrentar, da gente trabalhar. Agora, obviamente, a gente está correndo alguns riscos, né? Nossa saúde, a saúde das pessoas que são importantes para a gente, tem riscos financeiros aí, cada um está vivendo medos diferentes, né? Ansiedades diferentes. Então, meu primeiro ponto que acho que é legal da gente conversar é isso, aceitar certa ansiedade
né? Porque eu acho que eu tenho ouvido muito isso dos alunos e dos pacientes também aqui no consultório, que é aquela coisa de, nossa, mas eu tô me sentindo ansioso agora na pandemia, eu tô fraquejando, né? Eu tô fraco, outras pessoas não estão ansiosas. Por que eu tô sentindo isso? E não, sentir isso nesse momento, né? Ter preocupações em relação ao futuro, as emoções, né? Eu acho que o aspecto físico mesmo da ansiedade, então o coração disparado, suar Uhum. frio, Sim. isso aumentado nesse momento é esperado por conta do contexto que a gente está vivendo. Acho que isso é muito novo, a gente nunca viveu isso, né? A gente nunca Uhum. passou por uma pandemia, por esses riscos, então acho que é novidade. Então, certa ansiedade, assim, para todo mundo é esperado. Agora, se está causando prejuízo, se está causando muito sofrimento, sim, né, as atividades do dia a dia estão ficando prejudicadas por isso, as relações sociais estão prejudicadas por isso, daí eu já diria para procurar ajuda, né? E daí acho que até Uhum. a gente pode falar um pouquinho disso, né? Isso das possibilidades até do Sim. curso de psicologia, né? O que a gente tem tentado fazer para dar esse suporte, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, porque daí a gente aumenta muito a ansiedade quando a gente fala, nossa, eu estou ficando ansioso, não deveria estar ficando ansioso. Outras pessoas não estão, as outras pessoas estão lidando super bem com o isolamento, com a Uhum. quarentena, o problema sou eu, né? E, na Sim. verdade, isso é natural mesmo dos seres humanos, É, certa esse ansiedade. estranhamento, né? Quando a pessoa ela fica acreditando que só ela está sentindo aquilo, aquilo vai aumentando, né? Então, quando a gente pensa, todo mundo está numa situação de incerteza, todo mundo está numa situação de, enfim, de ameaça mesmo, como você falou, então é normal que a ansiedade aconteça, né? Assim, ter momentos ansiosos. E a Bia falou uma questão, a professora Beatriz, né? Eu falo Bia, mas é a professora Beatriz, Pode ser bi. falou de uma questão dos atendimentos aqui na Uniso, assim, é claro que quando a gente pensa em algo que ultrapassa e começa a perturbar muito a vida da pessoa, começa a atrapalhar, né, os afazeres dela, enfim, Uhum. o ideal é que ela procure mesmo ajuda e a gente aqui na Uniso criou um canal para essa ajuda virtual através dos embaixadores, aí tem alguns participando, que são os nossos Sim. ex-alunos, são psicólogos, e que a gente está fazendo a mediação. Então, quem tiver interesse, tiver necessidade, tiver precisando de ajuda, o e-mail é o psionline@uniso.br. psionline@uniso.br. Você manda um e-mail solicitando um atendimento e a gente entra em contato com alguém. Então, legal também da gente falar disso, né? Isso, exatamente. Acho que isso é super importante mesmo. Uhum. Porque a gente entende que tem situações, e acho que a gente gostaria, nós enquanto psicólogas, né, a gente gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade, né, Sim, de ter um acompanhamento nesse momento, acho que é super importante. Então, sim. as pessoas Tem uma que. pergunta aqui interessante a respeito de ansiedade como válvula de escape. É interessante isso porque muitas vezes a válvula de escape para a ansiedade é justamente prática de esportes, reunião com amigos. Então, É, é um período de muita frustração também, né? Acho que seria é, interessante você falar um pouquinho disso também para o pessoal. Tá, eu vou falar, legal. Porque é exatamente isso. Acho que tem algumas dicas, até pensei em falar isso para vocês. Acho que tem algumas coisas, né, que são bem importantes para a gente conseguir diminuir a ansiedade. Então, a gente Uhum. pensa assim, mais ou menos em 5 aspectos. Ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, sono regular, contato social e conseguir exercer alguma atividade que traga reconhecimento. A gente fala, né? Conseguir exercer uma atividade com maestria, que tenha reconhecimento. Acho que quando a gente tem esses Uhum. 5 pontos, nossa vida anda mais ou menos organizada. Sim. E agora a gente tem certas dificuldades de fazer isso. Às vezes, quando a gente não consegue fazer tudo isso, e por outros motivos também, que depois, se for o caso, a gente fala, a gente, quando está ansioso, usa outras estratégias para diminuir a ansiedade, que são, por Uhum. exemplo, as compulsões, né? Então, tem gente que come demais, tem gente que compra demais, né? Qualquer atitude excessiva, assim, vigorosa em excesso e que causa dano.
Uhum. E isso também não é uma coisa boa. Às vezes as pessoas percebem a ansiedade através disso, né? Nossa, tô comendo muito, Sim. né? Não estou conseguindo comer o que normalmente eu comia, o que eu acho que eu Uma boca deveria. nervosa, né? Exatamente. E daí você percebe, não, da onde vem isso, né? Não vem de fome. Uhum. Daí você começa a Sim, perceber que, na verdade, o que você está sentindo é ansiedade, né? E sim. daí essas outras atividades que as pessoas têm de contato social, de atividade física, às vezes estão mais difíceis de fazer agora, né? Então, Sim. acho que isso é bem importante quando a gente pensa na nossa rotina, na nossa organização aí na quarentena, de ver como que isso vai caber na nossa vida e de uma forma, acho que diferente do que era. Então, acho que é muito importante a questão do contato social, as redes sociais estão aí para isso, né? Acho que as pessoas estão conseguindo se reunir por FaceTime, Skype, Zoom, várias plataformas, e isso, assim, é essencial continuar com esse contato, porque se a gente vai se isolando, eu acho que piora muito a ansiedade, né? E que a gente Uhum. tente, aos pouquinhos, organizar a rotina para ter um sono adequado, porque às vezes fica muito em casa, daí muda, né? Começa a dormir à tarde, daí não dorme à noite, para que a gente Uhum. se organize e coloque aí essas 5 coisas um pouco no eixo na nossa vida. Eu acho que isso é uma questão importante. Sim. Principalmente porque o que eu acho que aumenta a ansiedade nesse momento é a imprevisibilidade, né? A gente não tem noção exatamente de quando tudo isso vai acabar, como que vai ficar depois. Então, isso também é um Sim. gatilho muito grande para a ansiedade. Então, quanto mais rotina, organização a gente tiver agora, acho que é melhor, né? Uhum. É uma questão que você falou, Bia, que eu também acho, assim, eu também na minha experiência clínica acabei também percebendo em algumas pessoas, acho que essa questão da flexibilidade, assim, é um pouco de a gente vai ter que desconstruir algumas coisas, né? Então, eu, por Uhum. exemplo, atendi pessoas que assim, me sinto meio ridículo de fazer atividade em casa. Aí você fala, então, mas da onde vem essa coisa de se sentir ridículo? Você vai ter que quebrar isso, porque se você Uhum. ficar preso em algumas amarras e não usar uma criatividade de assim, ó, agora é o que eu tenho, é o que é possível, né? Porque realmente é frustrante, é diferente quem está acostumado a fazer uma aula na academia ou está acostumado a praticar um esporte coletivo. É diferente fazer atividade em casa, né? Claro, claro. Então, muitas vezes, a gente mesmo é que se prende, né, na questão de não se permitir usar a criatividade. Eu acho que agora o momento é criatividade o tempo todo, né? Isso. Isso. E também essa coisa de que às vezes a gente se prende no que é ideal, né? Então, Sim, assim, até isso da atividade física, o ideal é fazer lá na academia tantas vezes por semana, daquele jeito. E em casa talvez não seja o ideal, né? E muitas sim, vezes na vida, quando não tem o ideal, a gente não faz nada. Mas agora é um momento de exatamente. Fica flexibilidade, esperando o ideal chegar, né? porque agora nada acho que está diante do ideal, né? Às vezes as condições de trabalho não são ideais, de estudo não são ideais, né? Sim. Então a gente tem que se flexibilizar mesmo para isso. Acho que é exatamente isso. E agora acho que também é importante pensar assim que pessoas que já tinham essa dificuldade, né, como você falou, a pessoa que é muito presa no ideal sempre, talvez agora isso fique ainda mais difícil, né? Porque é uma Sim. pessoa, vamos dizer, que já era angustiada numa vida normal, né, por conta de sempre procurar uma idealização de tudo, né? Uhum. Ou de algumas questões específicas, como por exemplo essa questão da academia ou até dos estudos, né? A gente tem visto bastante isso na faculdade, assim, as pessoas Sim. falando realmente nós estamos aprendendo, nós realmente, né? Então assim, talvez não dentro do que você tinha esperado e nem do que os professores tinham esperado, mas com certeza de uma maneira nova, criativa e que a gente vai ver os frutos mais para frente, né? Então, acho que é Exatamente. bem interessante a gente pensar. Acho que a palavra talvez agora seja a flexibilidade mesmo, né? Exatamente, eu acho, eu concordo. Eu vou ver uma pergunta aqui, acho que tem várias, né? Tem uma sobre se perturbação mental, é isso? Não sei se estou conseguindo ver direito. Se perturbação mental também tem a ver com ansiedade, né? Uhum. E sim, acho que uma coisa que também é importante de falar é que a ansiedade, parte do que é ansiedade são pensamentos, né?
de antecipação do futuro, e normalmente pensamentos esses catastróficos, né? Então a gente adianta o futuro e a gente vê assim o pior cenário, a pior possibilidade, né? Então, se for assim, né, que você está falando da perturbação mental, porque tem várias formas da gente entender, mas quando a gente sente que a cabeça não descansa, né? Então, os pensamentos, a cabeça está cheia, cheia, cheia de pensamentos, e parece que é tudo pensando no futuro e como que as coisas vão acontecer, e de uma forma bastante negativa. E isso é um sinal da ansiedade também. Então, não só esses sintomas físicos, né, o coração acelerado, suar frio, mas também a questão dos pensamentos, né? Então, quando a gente está ansioso, a Na gente está verdade, adiantando o essa futuro. questão é interessante porque, assim, às vezes a pessoa quer saber, né? Assim, por exemplo, quando é que nós vamos voltar para o Uniso? Essa data foi sendo modificada e mesmo a data que nós temos hoje talvez possa ser modificada também. Então, essa ideia do não sabemos, né? Isso vai criando o pensamento, principalmente para quem fica rígido em algo que precisa ter certeza, né? Agora, de alguma maneira, assim, agora vou trazer um pouco assim para a linguagem psicanalítica, né? Porque eu não sei falar outra língua, enfim. Mas é interessante da gente pensar assim o nível de fantasia mesmo que isso causa, né? Porque assim não saber, né, ou ter a necessidade de ter certeza é uma tentativa de controle também, né? Então quando a gente pensa, quando é que nós vamos voltar? Quando a vida vai voltar ao normal? Será que ela vai voltar ao normal? Quer dizer, é um momento de muita pergunta e a gente vai ter que conviver com essas perguntas por bastante tempo, eu acho, né? Sim, E é sim, exatamente. angustiante, né? Sem dúvida. Acho que tem uma Conseguir pergunta viver aqui sem o também, é controle, sobre né? o toque. Se o toque está ligado à ansiedade também. O toque está ligado à ansiedade, né? Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele envolve um padrão de ansiedade. Uma coisa, antes até, né, nos manuais antigos, o toque ficava dentro, né, dos diagnósticos de ansiedade, agora tem um lugarzinho lá especial para ele, mas o toque envolve um padrão de ansiedade. Então, quando a gente fala em obsessões, são os pensamentos intrusivos, né? Que são os pensamentos obsessivos, e as compulsões são os comportamentos repetitivos que eles vêm para aliviar, né, este pensamento obsessivo que gera, obviamente, uma ansiedade. E daí a gente fica nesse ciclo, né, de um pensamento intrusivo, que é obsessivo, que é ruim, e uma ação para aliviar, diminuir um pouquinho a ansiedade que esse pensamento causa. Até falando dessa questão do toque, acho que é importante de falar que uma estratégia importante em relação à ansiedade é a gente conseguir enfrentar. Porque quando a gente está se sentindo ansioso, normalmente o que a gente faz é fugir, é evitar, né? É padrão de evitação. Então, assim, fico ansioso na hora de apresentar o trabalho e não apresento o trabalho, né? Faço de tudo para aquilo não acontecer, eu fujo das situações. Então, uma coisa que é legal da gente ver como que a gente pode enfrentar, às vezes em pequenos passos, né? E nesses dividindo as tarefas, vendo o que é mais fácil, mas enfrentar, continuar em movimento, isso é bem importante. E uma coisa que tem a ver até com o que a Silvia falou da questão do controle, da fantasia, é a gente fazer esse exame, assim, né? Do que realmente, qual é o risco real que a gente está correndo, né? Quais são as evidências de que aquela coisa catastrófica está realmente acontecendo, porque às vezes aquilo não está acontecendo, né? Não tem nada ainda tão... Aí entra um pouco a mídia também, né? Eu acho que assim, agora eu percebo um pouco as pessoas se confundindo, às vezes, com a questão da pandemia, com a ideia de a gente ter que tomar cuidado com o sistema de saúde, né? Assim, para não ter um colapso no sistema de saúde, e a questão da pandemia para a gente ficar desesperado de não morrer. São coisas diferentes, né? E aí, quando a gente vai vendo a mídia tem uma tendência de ir, vamos dizer assim, levando para um caminho que, dependendo da maneira como você vai ouvindo, isso pode ir fazendo um eco e causando um desespero ainda maior, né? Sim, sim. Porque, na verdade, E ninguém vai noticiar, ou tem notícias boas também, né? Mas eu acho que quando a gente está com a tendência desse pensamento pessimista, a gente fica preso nas notícias ruins, né? Então não tem aquela coisa, olha, tem uma senhora de 104 anos que sarou.
né? Então, assim, tem bebês nascendo, tem muitas outras coisas boas acontecendo, mas eu acho que a nossa percepção fica diferente também, e eu tenho percebido e até recomendado também, queria ver um pouco a sua opinião sobre isso, que as pessoas evitem um pouco os noticiários, assim, né? Notícia uma Uhum. vez por dia e tá bom, porque hoje em dia a gente tem esses canais que é 24 horas por dia noticiando, Sim, você fica vendo aquela notícia repetida, repetida, né? Então, eu acredito que esse bombardeio de informação, com a gente confinado, né, praticamente, isso também vai prejudicando, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. sim, com certeza. Acho que a gente precisa de informação, né? Para que, óbvio, a gente tome cuidado, porque a gente tem algumas medidas de segurança. O problema é que isso é muito exagerado, né? E Sim. daí a gente fica, e às vezes até escuto isso dos pacientes, né? Procurando notícias até. Além da gente ser Uhum. bombardeado com elas, às vezes as pessoas estão lá entrando nos sites e vendo e buscando por notícias. E isso é Sim. só gatilho para mais ansiedade, porque é uma Uhum. informação de fato útil, né, que vai fazer com que eu me cuide mais do que eu já estou me cuidando, que eu consiga, na maioria das Sim. vezes, não, né? É só informação que vai gerar mais ansiedade e que traz mais dúvida, porque a Uhum. gente ainda não tem nenhuma resposta, né, em relação a isso. Sim. Então, acho que Na verdade, eu acho que assim, é importante dosar, porque receber notícia é bom para a gente saber, né, assim, quais são os decretos, os feriados que estão mudando, enfim, a gente precisa saber. Mas acho que a gente voltar para a gente mesmo, para a nossa vida, para cuidar da gente, é o que realmente vai ajudando a gente a manter um equilíbrio entre pensamento e emoção, né? Porque eu exato. acredito que a informação, ela vai acelerando muito o pensamento. E a gente está tendo realmente pouca possibilidade de colocar as emoções para fora, né? Sim, sim. E a gente fica nessa, associando, né, essas notícias com riscos que a gente possa correr, né? Ah, então tal Uhum. pessoa morreu, não tinha comorbidade. Ai, quantos anos tinha? Quantos anos eu tenho? Qual o risco que eu tenho, né? E Sim. coisas que, de verdade, né, a gente não sabe, não tem controle nenhum. Então, com Uhum. certeza, acho que isso só aumenta a ansiedade. O que a gente precisa é espaço, acho que, para acolhimento, né? Uhum. E por isso acho que a questão social também é tão importante, né? Para que a Sim. gente também possa expor as nossas emoções, que a gente possa dividir isso com as pessoas, e que Uhum. seja da forma que a gente puder, né? Mas que seja de uma forma leve, não que a gente fique só trazendo ansiedade. Então, isso eu acho Sim. que é bem Porque, na importante. verdade, tem também uma questão que eu vejo como, assim, é importante também a gente aceitar essa condição, né? Assim, ó, não sei, pronto, não sei. Porque essa coisa de querer saber, né? Que eu acho que é um pouco É. essa busca pela informação, né? Eu quero saber antes de todo mundo, eu quero saber que dia que vai voltar ao normal, que dia. Então, assim, ninguém sabe, né? Uhum. Nem os governantes, nem as autoridades sanitárias, nem os cientistas, as pessoas estão em busca de uma resposta e acho que a gente precisa pensar, então esse é o lugar que eu vou ficar, em busca de alguma coisa, né? É. E acho que essa É é uma muito questão bem da interessante. atualidade mesmo, né? A gente usa a busca Uhum. de informação para diminuir essa angústia, para diminuir essa ansiedade, e agora não está dando para fazer isso, né? Sim, sim, É o exatamente. contrário, acho que quanto mais a gente faz, pior fica, né? É. E aí eu acho que entra novamente, né, nessas dicas que você deu, assim, a gente entra de novo. Então, imagina uma pessoa que está super ansiosa com as notícias, aí se ela desliga a TV, por exemplo, em casa, ela fala, ah, mas que ridículo se eu ficar escutando música e dançando aqui sozinho. Né? Então, quando a gente se desprende disso, a gente consegue talvez dar vazão a algumas emoções, porque música, dança, atividade física, é uma Isso. maneira de a gente trabalhar um pouco algumas questões, até biológicas mesmo, assim, né? De produção de serotonina, uma série de hormônios que vão fazer você dormir melhor, ficar mais tranquilo, né? É. Então, Cada um precisa muitas buscar o vezes que essa coisa de se sentir ridículo, de se sentir bobo, de se sentir maluco, né? Geralmente o medo de ser maluco é justamente o que enlouquece, vamos dizer assim. enlouquece. É. Eu acho Uhum. que cada um precisa buscar o que faz sentido, né, para si.
Cada um precisa buscar o que vai Você diminuir a gosta. ansiedade. Eu até ia falar disso, da questão do relaxamento, dos exercícios de respiração, porque eles são interessantes, né? E para Acho que muitas seria pessoas é interessante legal. passar. Você tem alguns exercícios que você pode passar para as pessoas? Posso. Acho que de relaxamento muscular é bastante interessante porque quando a gente está com o corpo relaxado, isso é incompatível com o corpo ansioso, né? Então, Uhum. fisicamente é incompatível. Então, fazer exercício de relaxamento é muito legal. Mas uma dica que eu sempre dou, que é bem importante, é que a gente faça os exercícios de relaxamento no momento, comece a fazer, comece a treinar no momento que a gente tá mais tranquilo, mais relaxado, às vezes, sei lá, antes de dormir e tudo mais. Para que depois a gente possa até utilizar essa estratégia no momento de maior ansiedade. Porque às vezes as pessoas, quando estão ansiosas, falam, vou tentar fazer relaxamento, daí não dá certo. Então, é melhor Uhum. começar treinando antes para depois você até usar nesses momentos. Então, por exemplo, você tensionar mesmo os músculos e relaxar. Eu sempre falo para os pacientes, né, começarem do pé. Então, começa lá com os dedos dos pés, né? Então, contrai bastante, tensiona e daí relaxa. Tenta deitar em um lugar, se der para deitar, né? Em um lugar Uhum. confortável e vai fazendo isso pelo corpo todo. Então, começa do pé e vai, né, subindo, vai fazendo isso pelo corpo todo. Então, ir sentindo, né, cada parte do corpo, cada músculo, tensionando e relaxando. Então, isso já é um exercício que ajuda bastante, né? Uhum. Outro é de respiração diafragmática, né? Então, conseguir fazer a respiração, às vezes até contando, né? Uhum. Aquela Contando até respiração mais 3, profunda, né? uma respiração mais profunda, isso pode ajudar também. E uma coisa que Uhum. ajuda bastante nos momentos de ansiedade é de tentar ir para os órgãos dos sentidos, né? Então, como a ansiedade ela antecipa o que está acontecendo lá na frente, se a gente tenta observar, né, e direcionar a atenção para o que a gente pode ver, para o que a gente pode sentir, para o que a gente pode tocar, então às vezes tirar os sapatos, colocar os pés no chão, isso ajuda bastante a gente voltar para o presente, né, e ver que o momento em que a gente está, a gente ensina nosso corpo que o momento que a gente está O não é um corpo, né? momento de perigo, né, é um momento que Uhum. está tudo bem. Então, explorar aí todos os sentidos, ver o que o que você pode, né, sentir de cheiros, de gostos, que você pode ver. Isso ajuda bastante quando as pessoas estão ansiosas também. É interessante quando essa técnica que você falou da contração muscular, porque, assim, uma coisa que talvez seja interessante, né, de falar para as pessoas, enfim, é que o oxigênio, ele é um calmante natural, né? Então, Uhum. quando a gente pensa em contração muscular, é a gente tentar, pensando na questão biológica, a gente tentar oxigenar o máximo possível o nosso corpo, né? Então, quando a gente fala de técnica de respiração e de técnica muscular, porque eu acho importante a gente tirar essa dúvida, assim, porque muitas Sim, vezes as pessoas associam isso a uma coisa alternativa, sabe? A meditação, aquela coisa meio religiosa. E, na verdade, é uma questão científica de a gente pensar que quanto mais oxigenar o nosso corpo, mais tranquilo ele vai conseguindo ficar, né? isso. É uma questão fisiológica mesmo. Na verdade, Sim, esses sim, exercícios até que eu proponho, eles são desprendidos de qualquer questão, né, religiosa e tudo sim, mais. sim. Porque às É vezes as pessoas falam, ah, não vou fazer isso, é besteira, é bobagem, né? Isso é coisa de gente zen, enfim. E na verdade, quando a gente pensa, não, é realmente técnica científica para abaixar a exato. ansiedade, né? E aí é bem interessante porque essas técnicas realmente funcionam, inclusive quando a pessoa está tendo crise de pânico, acho que seria talvez interessante fazer um pouco essa associação da Uhum. ansiedade com pânico, crise de pânico, porque eu acho que as pessoas usam muito essa nomenclatura assim de qualquer maneira. Eu acho que seria interessante explicar um pouquinho o que você acha. Sim, sim, me explico. Quando a gente fala em um ataque de pânico, né, é uma experiência de uma ansiedade muito, muito, muito intensa, né? É, então, para a gente falar em transtorno do pânico, a pessoa precisa ter várias crises de pânico, então de ansiedade intensa, e ela tem que passar a ficar ansiosa
em ter as crises novamente. Isso até é um critério diagnóstico. A gente fala que no pânico envolve o medo do medo, né? Então você começa a Sim. sentir medo de ter aquela crise, aquela experiência de novo. Então é Uhum. muito desesperador, porque é uma ansiedade tão intensa que as pessoas confundem, né, com um ataque cardíaco, né, com ter alguma, tá morrendo mesmo. As pessoas procuram Sim. o pronto-socorro, porque elas acham que está acontecendo alguma coisa. E, na verdade, é uma crise de ansiedade. Então, é emoção nessa intensidade muito grande. A gente costuma dizer, assim, né? Uma informação importante é que as pessoas, elas não morrem de ansiedade. Então, Uhum. as emoções, elas são como ondas, né? Então, por mais que seja muito intensa, ela pode ser muito intensa e depois ela passa. Então, Uhum. um ataque de pânico, ele não dura muito tempo, né? Os episódios aí, eles são curtos, mas eles são de uma intensidade muito grande, que é muito desesperador. E daí a gente precisa ir entendendo quais são os gatilhos, o que acontece, né, na vida dessa pessoa que está gerando a ansiedade. Então, acho que esse é um exercício importante. Mas daí, pensando ali, né, em diminuir na hora a ansiedade, esses exercícios de respiração, de relaxamento, eles são essenciais. Sim. São ótimos, né? E eu até fiquei pensando, enquanto você estava falando, assim, uma questão que deve estar acontecendo muito, e eu acredito, assim, aí fica até uma questão crítica de quanto as pessoas acabam não valorizando, talvez, muito as questões psicológicas, mas eu imagino que deva estar chegando muita gente nos hospitais com falta de ar, e talvez o diagnóstico seja a ansiedade, né? Sim, sim, Porque a ansiedade já tem, assim, assim, uma crise ansiosa ou uma crise de pânico já tem um pouco essa característica, né? Pode ser assim também. E eu vejo, assim, a questão da pessoa ser suscetível às notícias. Então, você começa a ouvir as pessoas falarem que causa falta de ar, que causa isso, causa aquilo, a gente começa né? A gente não, mas eu digo, a gente pode começar a ter aqueles sintomas, né? Então, eu fico imaginando que diferenciar isso é muito importante para um profissional que está recebendo essas pessoas sim, também com pronto-socorro, né? Porque com certeza. aí seria o ideal que encaminhasse para um psicólogo, para um psiquiatra, né? E Uhum. aí acho que seria interessante falar um pouco sobre o nível, vamos dizer, disso, de que muitas vezes o uso de medicamento pode ser interessante e aí é encaminhado também e não é na área psicológica, né? Sim, às vezes o acompanhamento psiquiátrico é importante, porque para Sim. diminuir essas Em crises. alguns casos, a medicação precisa entrar logo, assim, vamos dizer, para que a pessoa consiga ter um mínimo de ansiedade para conseguir fazer uma terapia ou alguma coisa assim, né? Isso, com certeza. Ô, Sil, acho que a gente pode responder mais uma pergunta, deu o nosso horário Sim, também, sim. né? Mas Aqui acho para que a mim gente não está pode. aparecendo mais nenhum. Tem uma falando, é normal se sentir desmotivado e estar depositando todas as energias em algo que gosta? Eu passei a evitar o transbordo de informações negativas e tenho investido em atividades que gosto de fazer. Eu acho que é ótimo investir em atividades que a gente gosta de fazer. A gente, óbvio, tem que tomar cuidado para não ser fuga, às vezes, das atividades que a gente precisa fazer, né? Quando você Uhum. fala de não estar motivado, acho que é isso. Às vezes tem coisas que a gente precisa fazer. Então, se não for uma fuga, o que a gente precisa fazer nesse momento é ter momentos de prazer, de lazer, né, em que a gente consiga desligar um pouco de tudo isso que a gente está vivendo. Então, acho que não é um problema, mas daí é sempre essa medida que acho que é uma análise, né, mais individual que a gente consegue fazer de será que eu estou fugindo das coisas que eu preciso fazer, né? Porque às Uhum. vezes daí a pessoa fica no videogame o dia todo. Ou A será pessoa deixa que de trabalhar e falar, a psicóloga falou que é para eu fazer o que eu gosto de fazer, que né? fazer? Tem Na que ter uma verdade, acho que medida. essa dosagem, ela é muito importante e é como você falou, ela é muito individual, né? Porque, de É, repente, algumas pessoas, eu posso até dar algum exemplo, assim, que eu vejo em mim, eu gosto muito de trabalhar à noite, e eu vejo que tem pessoas que preferem trabalhar de manhã, né? Então, assim, às vezes eu deixo de fazer alguma coisa durante o dia, assim, de trabalho,
prefiro descansar um pouco, relaxar, acordar um pouco mais tarde, ou ficar com meu filho, e eu produzo mais à noite, né? Até porque à noite parece que a casa está mais tranquila, enfim. Então, eu tenho uma impressão de que, assim, essa questão também da organização da semana, né? Você pensar, poxa, porque eu acho que a tendência também do home office é você ficar o tempo todo no computador, as pessoas têm acesso a você, né? Então, você também precisa colocar esse limite, falar, não, que horas vai ser uma hora que eu vou fazer uma coisa que eu gosto, né? Acho que vamos dizer, esse equilíbrio que é o que a gente tem que tentar buscar, né? Exatamente. Por isso, pensar na rotina, planejar o dia, né? Não deixar o Uhum, dia só ir acontecendo, ter um certo sim. planejamento, acho que é importante, dentro das suas necessidades, que é isso, né? Eu trabalho melhor à noite ou de manhã, como que funciona. Acho que é Uhum, isso mesmo. Se, acho que sim. também depois tiverem outras perguntas, a gente pode Não tem tentar mais pensar nenhuma uma forma pergunta de aí para responder. você? Acho que não, acho que pelo que eu vi é É, isso. aqui também acho que não. E na verdade a gente já está num horário que tem muitas pessoas que vão entrar em aula, né? É, Então, deixa eu eu dar vou uma dar olhadinha. aula também. São sete, acho que são 7h10. Tem um pessoal aí É, mandando coraçãozinho, apaixonados pela professora Beatriz. Eu queria, então, agradecer aí a presença da Bia, queria, né, falar para todo mundo que está sendo, né, acho que foi uma experiência bem interessante, bem legal, a gente não tinha feito ainda isso juntas, sim, e com certeza nós vamos fazer outras, né, quem tiver sugestões de temas, podem mandar para o meu e-mail, né, na coordenação da psicologia, ou mesmo como sugestão para o pessoal da assessoria de comunicação. Queria agradecer o pessoal da assessoria de comunicação, a Mônica, a Vivian, que foi treinando, assim, me treinando para saber lidar com as questões técnicas, né? A gente acaba tendo que aprender coisas que às vezes a gente está, né, resistente, enfim. E agradecer a Bia, todo mundo que participou, e dizer que nós estamos à disposição para sugestões de temas e para a gente isso. continuar discutindo questões relacionadas aí à área da psicologia. Bia, Eu quer também falar? agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, fico à disposição aqui pelo Instagram e também para quem quiser me procurar pelo e-mail da universidade, né? Para qualquer coisa qualquer dúvida que vocês tiverem também. E através da Silvia, nossa ideia é fazer um trabalho para ajudar toda a comunidade, né, da Uniso com informação e também pensando aí nas questões de auxílio psicológico. Então, agradeço muito e boa aula para todo mundo. Uhum. Tem Boa aula aula para aí, quem está entrando em aula, força que falta pouco, né? falta Então pouco, respira fundo, né? Praticar os exercícios aí, né? Ficar de olho na própria saúde mental, que é importante, né? Então Isso é isso, mesmo. pessoal. Tchau, até mais. Tchau, Tchau, Bia. Obrigadão. Até mais. até, tchau.